Com a recente crise financeira, o mercado imobiliário enfrenta um desaquecimento. Adquirir um imóvel na planta pode gerar uma economia de 30%. Mas nesse processo de compra, o consumidor deve ficar atento para não sofrer abusos por parte da construtora. Para falar sobre esse assunto, está conosco no estúdio o presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo, Marcelo Manhães de Almeida. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso de tê-lo aqui e tirar algumas dúvidas, né, das pessoas que vão comprar um imóvel, que compraram. Quais são os problemas mais comuns para esses compradores de imóveis nas plantas? Bom, basicamente o descumprimento do contrato por parte da vendedora, e esse descumprimento se dá, em síntese, pelo atraso na entrega do imóvel ou pela entrega numa qualidade que não corresponde àquilo que ela se obrigou a entregar. E o outro problema é o descumprimento por parte do próprio comprador, que não consegue adimplir as suas obrigações. E por conta disso, vir a sofrer a ação por parte da incorporadora para rescindir esse seu contrato. Agora, problemas graves também que esse comprador enfrenta, por exemplo, cobrança do condomínio antes de receber as chaves, né? O atraso na obra, isso a gente vê com muita frequência, né? Isso. Os compradores acabam tendo que esperar 1 ou 2 anos para poder morar no apartamento. Defeito na construção, como você falou, a entrega desse apartamento sem condições, né, para esse comprador. Quer dizer, atualização de juros antes da entrega do imóvel, prestação das chaves intermediárias. São vários riscos que esse comprador corre. Isso. Na parte, por exemplo, na questão do atraso da entrega do imóvel, o comprador pode optar ou por rescindir o contrato e aí dizer não quero mais este imóvel, você devolve, você incorporadora devolve todos os valores que eu paguei com atualização, inclusive com os juros de 1% ao mês. E até com a aplicação de multa para a incorporadora, porque afinal de contas ela é quem descumpriu com o contrato. Ou, se não quiser rescindir o contrato, o que pode o comprador fazer? Ele pode exigir que a incorporadora, a vendedora, pague uma indenização por este período de atraso. Então, o que a gente vê em várias decisões judiciais é o pagamento, por exemplo, de um valor equivalente ao aluguel. Então, você pega o valor do imóvel, o que corresponde ao aluguel, a incorporadora tem que te indenizar com este valor. Então, isso é um dos problemas que o comprador enfrenta. Essa questão do condomínio é verdade. Às vezes, as incorporadoras, sem entregar o imóvel, ela já vem cobrando despesas do rateio dessas despesas, do que se gasta com o prédio. Pode. Isso não pode. Sem a conclusão do imóvel, não pode ser cobrado esse tipo de despesas. E a aplicação de juros também antes da conclusão, também já tem várias decisões judiciais impedindo essa aplicação de juros. Os juros só conta a partir da conclusão da obra e pelo saldo do valor, do preço que o comprador tem que pagar. Os juros incidem sobre esse saldo. Em 2015, de cada 100 imóveis vendidos, 41 foram devolvidos, né, às construtoras. Por quê? O que isso acarreta ao mercado, às empresas e para o consumidor mesmo? Isso é bastante negativo. Parte deste problema decorre exatamente da crise que é macro, não é exclusivamente do mercado imobiliário, mas também tem parte dessas inadimplências, portanto, essas restituições desses imóveis, por conta de compradores que compraram o imóvel, entraram nessa operação, acreditando que o mercado continuaria em alta, como se deu principalmente em 2002, 2006 e 2008 foram alguns marcos, e isso cresceu bastante o imóvel. Então a pessoa entrou no imóvel acreditando que iria ter uma valorização para vender mais lá na frente. Acontece que com a crise de 2014, 2015, o imóvel não subiu, algumas pessoas se desempregaram e aí então tem esse cenário de devolução, de restituição dos apartamentos para as incorporadoras. Mas as construtoras, por exemplo, não têm uma certa responsabilidade em acabar oferecendo muitas facilidades, ofertas muito boas, e aí quando chega no momento do banco, o banco recusa. Isso não é uma responsabilidade da construtora também? Alguns erros de análise de crédito aconteceram, infelizmente, para todo o mercado, e acaba tendo parte desses
dessas restituições decorrentes exatamente de uma avaliação equivocada da situação daquela pessoa que se colocou como adquirente do imóvel. Quem que avaliou equivocadamente isso? Provavelmente, quando é imóveis de lançamento, você tem uma empresa que faz a intermediação. E é essa intermediação é que deveria fazer com mais critérios esse tipo de avaliação. Mas acontece que isso tudo envolve muita emoção, a compra de um imóvel. Então, seja o adquirente forçando que quer comprar o imóvel, quer se comprometer a essas dívidas, seja o intermediador que vai ter a sua comissão garantida pela intermediação e a própria incorporadora que também, dentro de um determinado mercado positivo, acenando para uma economia forte, acreditava que a pessoa iria poder honrar com seus pagamentos. Hoje, 2014, 2015, nós vivemos um momento crítico e é por conta disso que a gente tem esse cenário negativo. Porque chegando ao banco, o banco recusando, não resta outra opção para o pagador, para o comprador. A não ser a rescisão do contrato ou o que algumas incorporadoras hoje já vêm fazendo, que é a renegociação do saldo devedor e algumas delas, elas mesmas financiando esse saldo. Então, volta a um mercado que antes de 2000 era bastante comum, as próprias incorporadoras financiarem diretamente o seu comprador adquirente. A gente já vê alguns anúncios publicitários dizendo com financiamento direto, exatamente por conta dessas recusas na hora do repasse de financiamento. Vamos lá, agora é um bom momento para comprar apartamentos ou imóveis na planta ou ainda vai cair mais esses preços? Então, pontualmente, a tendência é você ter ainda um mercado estabilizado em termos de preço e a inflação acabar corroendo esse preço. O que quer dizer, se a gente tem uma inflação, por exemplo, 10%, 11% neste ano, então mesmo que hoje se mantivesse o imóvel no mesmo preço, ao final de 12 meses você teria um desconto real por conta da inflação ter corroído esse preço. Então, a pessoa, primeiro, quem precisar comprar um imóvel, é bastante interessante agora. Hoje você já tem uma margem de negociação bem interessante para comprar um imóvel. Quem não precisa e está pensando em investir no imóvel, esse é o que dizem os especialistas e economistas, é que no decorrer deste ano ainda haverá um equilíbrio e, portanto, uma redução de preço, então a pessoa pode esperar um pouco para investir um pouquinho mais lá na frente. Comprar um imóvel é uma realização de um sonho para muita gente, né? Talvez um dos momentos mais importantes na vida de uma pessoa. Quais são as dicas para não cair em algumas ciladas, como a gente já citou aqui? E as pessoas, de fato, tomam um cuidado na hora de comprar esse imóvel? Um imóvel que vai pagar por muitos anos, muitas vezes? Então, é interessante isso. Você comprar um imóvel é um momento único na sua vida. Eventualmente, por 2 vezes, em toda a sua vida, você faz esse tipo de movimento. No entanto, as pessoas acabam sendo muito displicentes nessa aquisição. Não analisam o contrato, não entendem muito bem o contrato. Às vezes as pessoas vão no escritório questionando uma ou outra penalidade, mas estava lá previsto e sem nenhuma ilegalidade. Mas a pessoa se toma de surpresa quando vê algumas penalidades. Então, o que a gente recomenda, antes de mais nada, em que pese ser um momento muito especial, a aquisição da casa própria, tentar deixar a emoção um pouco de lado e usar o mais racional. E buscar um profissional para analisar em conjunto a questão contratual, exatamente quais são as condições, qual é o prazo de entrega, quais são as penalidades previstas para a incorporadora no caso do seu descumprimento, como será a entrega do imóvel em termos de acabamento, em termos das áreas comuns. Quando se trata de prédio, alguns anunciam com fotografias muito bonitas sobre as áreas comuns, piscina e tal, mas aquilo não está incluso no preço, então precisa ver se isso está ou não incluso. Enfim, uma análise do contrato. Esse cuidado tem que ser feito. E também uma análise muito fria da sua situação econômica. Em que condições você está para poder assumir, como você bem lembrou, uma obrigação que não é curta, é de um longuíssimo... Muitos anos. E que compromete não só você, mas toda a sua família. Então, antes de mais nada, muita atenção, cautela, zelo e coragem de assumir alguma obrigação de longo prazo. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço.